Então, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Caio novamente. A gente vai dar continuidade hoje às nossas aulas de História do Brasil. Dessa vez a gente não vai ter uma aula teórica, tá? A gente vai ter uma aula de resolução de questões. Então, esse vídeo ele vai ser uma resolução de questão sobre dois temas importantes que na verdade se conectam, né? Que é o tema da escravidão negra no Brasil e o tema do nascimento da cultura afro-brasileira. Beleza? Eu separei aqui 5 questões para vocês, a maioria delas do Enem, para a gente treinar bem esse tema. Tá? E vocês também podem, durante a aula, parar, dar pausa no vídeo, vocês respondem a questão e depois retornam, coloca play novamente para poder ver a explicação. Beleza? Vamos lá. Primeira questão, Enem 2012. Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, foram os próprios africanos trazidos como escravos. E esta descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive a da religião. Há razões para pensar que os africanos, quando misturados e transportados para o Brasil, não demoraram a perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. Vamos dar uma analisada aqui nesse texto. Vê só, ele chama a atenção para a gente para um fato muito importante e muito bem documentado pelos historiadores, que é o seguinte: a gente viu na aula passada, na aula sobre escravidão, que a África não é um país, é um grande continente repleto de diversas culturas, costumes e idiomas distintos. E isso vai ser muito bem representado na obra de Sérgio Buarque, de Holanda, que é Raízes do Brasil. Quando ele fala que os reinos africanos, as comunidades africanas, elas estavam bem dispersas, algumas delas, né, lá na África. E quando essas populações começam a ser escravizadas e jogadas dentro do navio negreiro, do navio tumbeiro que a gente viu na aula passada, elas começam a entrar em contato, talvez pela primeira vez na história. Então nós temos reinos como o reino de Benin, de Gana e de outras regiões da África, populações se encontrando dentro do navio negreiro. E esse encontro vai gerar, né, por um lado, certa desconfiança entre eles, por outro, uma relação de troca cultural e linguística. Tá? Então, os africanos vão se encontrar, como o texto fala para a gente, né? Muitas comunidades vão se encontrar pela primeira vez na história dentro do navio negreiro e dentro da colônia brasileira. É isso que ele está mostrando para a gente. Tá? Que essa mistura cultural que vai gerar a cultura afro-brasileira, já estava sendo formada, já estava sendo gestada dentro dos próprios navios negreiros. Vamos aqui, vamos para a questão. Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível o quê? Vamos aqui, um por um. Letra A. Formação de uma identidade cultural afro-brasileira, ou seja, africana e brasileira ao mesmo tempo. Será que esse encontro dessas populações distintas dentro do navio negreiro e dentro da colônia brasileira vai gerar a formação da identidade cultural afro-brasileira? Daqui a pouco a gente vê. Vamos aqui para a letra B. Superação de aspectos culturais africanos por antigas tradições europeias. Aqui ele quer levar a gente para um erro. Ele quer dizer que dentro do navio negreiro e dentro da colônia, os africanos eles vão perder totalmente, né, vão superar, como ele está dizendo aqui, os aspectos culturais da sua antiga região, da África. É claro que isso não vai acontecer. Tá? A cultura africana ela não vai ser esquecida pelo próprio africano aqui no Brasil. Pelo contrário, essa cultura ela vai continuar existindo, só que de outra forma, ou seja, se misturando com a cultura europeia. Tá? Então isso não vai acontecer. A letra B ela está errada. Letra C. Reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos. Aqui ele quer dizer
que os africanos eles vão, por serem distintos, povos distintos da África, eles vão entrar em combate dentro do navio e dentro da colônia. A gente não pode dizer que isso não tenha acontecido, mas é provável que isso não tenha sido forte. Tá? Quando você é escravizado, é jogado dentro de um navio negreiro, na companhia de outras populações do mesmo continente, apesar de vocês serem diferentes, vocês estão literalmente no mesmo barco. Ou seja, vocês estão na mesma situação de escravizados, né, de capturados. Isso não vai ocorrer, essa briga interna dentro do navio e fora dele não vai ocorrer, tá? Então, letra C, falso. Letra D, manutenção das características culturais específicas de cada etnia. Será que essas populações elas vão manter suas características culturais intactas? Ou seja, será que essas populações dentro do navio negreiro e dentro da colônia, elas não vão gerar uma mistura? É claro que vão, né? Tanto entre elas, como culturas africanas, como entre a cultura africana, a cultura europeia e as culturas indígenas que existiam aqui no Brasil. Tá? Então, a cultura africana ela não vai permanecer intacta, ela vai se misturar, ela vai se miscigenar com as culturas que já existiam aqui no Brasil e com as próprias culturas africanas durante a viagem. Letra E. Resistência à incorporação de elementos culturais indígenas. Será que os africanos vão resistir a incorporar elementos culturais da cultura indígena? Não, é claro que não. Tá? Por exemplo, a cultura afro-brasileira, o candomblé é um grande exemplo disso. Dentro do candomblé existem vários aspectos culturais indígenas, como a existência do caboclo, ou caboclo. O caboclo dentro do candomblé, para alguns praticantes, seria uma entidade espiritual indígena. Então, por exemplo, muitas comidas que nós hoje comemos, elas são resultados de misturas entre a cultura africana, né, a alimentação africana e a alimentação dos povos indígenas. Quando os africanos, né, quando os escravizados aqui no Brasil, eles fugiam para o que vai ser chamado depois de quilombos, eles aprendiam a viver na mata. Tá? E esse aprendizado eles conseguiam através de povos indígenas. Beleza? Então, a letra E também está errada. O que sobra para a gente, a letra A. Tá? É dessa mistura de povos africanos, da população europeia e também população indígena que vai gerar o que nós temos hoje como cultura brasileira. Beleza? Vamos passar aqui para a segunda questão. Também é uma questão do Enem. Vamos lá. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. O texto já começa com uma frase muito contundente, muito importante. É bom lembrar o seguinte, pessoal: nenhuma cultura ela é natural. A cultura é algo criado pelo ser humano e por isso todos os povos do mundo, nas suas culturas, têm aspectos de outras comunidades, ou seja, praticamente toda a cultura humana ela é misturada, ela é miscigenada, ela é resultado de encontros e desencontros dessas populações em torno do mundo. Então, por isso que o processo cultural ele está em completo movimento, toda cultura vive em transformação, é plural e complexa, beleza? Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. Nessa frase aqui, ele chama a atenção para a importância do fazer histórico, do trabalho do historiador. Né? O historiador ele não olha para o passado com olhos ingênuos, né? Simplesmente olhar para o passado porque é legal, é interessante estudar a história. Não. O objetivo da história é trazer para nós, na atualidade, aspectos importantes da nossa própria cultura, do nosso próprio povo, que estão, né, que foram montados, que foram gestados no passado.
O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Vamos aqui para a questão. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas, antes da gente responder essa questão, a gente vai comentar um pouco sobre essas manifestações culturais de origem africana no Brasil, como a capoeira e o candomblé. Tá? Daqui a pouco a gente volta para essa questão. Aqui eu coloquei para vocês uma citação. A gente já viu um pouco sobre a história desse cara na aula passada, Gilberto Freire, né, aquele antropólogo, aquele sociólogo, um dos mais importantes da história do Brasil. E eu trouxe para vocês uma citação de um dos livros mais importantes escritos por ele, que é Casa Grande e Senzala. Tá? Aqui Gilberto Freire vai falar para a gente sobre o ganho cultural que o povo brasileiro teve com a chegada dos africanos aqui. Tá? Então ele vai falar aqui principalmente da alimentação, como nossa alimentação ela foi enriquecida pela mistura cultural com os povos africanos. Abre aspas. O escravo da casa grande ou do sobrado, a casa grande seria a casa do senhor e o sobrado seria uma casa comum, né, dentro das vilas, das cidades, das populações brancas também. Foi o melhor nutrido de todos os elementos da sociedade patriarcal brasileira. Nutrido com feijão, toucinho, angu, mandioca, com inhame e arroz. Todos esses alimentos aqui são alimentos de origem africana, tá? Quiabo, azeite de dendê e as folhas verdes. Se hoje nós nos alimentamos com muitas dessas comidas, isso só ocorreu por conta da mistura cultural dos povos africanos com os povos europeus e indígenas, que resultou a cultura brasileira. Desprezadas pelo senhor, entraram na dieta dos escravos. A introdução daquelas verduras na cozinha brasileira é devido aos africanos. Estes contribuíram muito para o enriquecimento da alimentação dos brasileiros, que, sem eles, continuariam indiferentes e avessos às verduras. Então, a verdura também é uma característica alimentar dos povos africanos, que foi transplantado para o Brasil na ocorrência da escravidão. Outro exemplo aqui é a questão do candomblé, da capoeira. A capoeira nós conhecemos como um estilo de luta, uma arte marcial, né? E ela é tipicamente brasileira. A capoeira nasce no Brasil. A questão é por quê? Lembre-se o seguinte, pessoal. Durante o período colonial, o escravo ele era visto como um objeto. Tá? Era um objeto que se movia, que falava, mas era um objeto a ser vendido, comprado, né, e manuseado a bel prazer do seu senhor. Por conta disso, os escravos eles eram tinham diversas proibições em torno deles mesmos. Tá? Claro, essas proibições eram leis criadas pela população branca, pela elite branca no Brasil. Entre essas proibições estava o fato de que os escravos eram proibidos de andarem armados no meio das ruas. Por conta disso, por não poderem andarem armados, alguns escravos vão criar uma arte marcial para conseguir se defender de qualquer tipo de violência feita pelos brancos. Tá? E essa arte marcial é a capoeira, que é uma arte marcial baseada principalmente no movimento dos pés, né, das pernas. Para poder disfarçar o treino nessa arte marcial, já que também a arte marcial em si ela poderia ser punida com a morte ou com chibatadas pelo homem branco, os escravos eles misturaram de forma proposital a sua arte marcial, que é a capoeira, com danças, tá? O que resulta, que chamamos hoje de luta da capoeira, né? Que é uma luta que mistura a arte marcial com movimentos de dança. Então, quando o homem branco via uma roda de negros dançando, ele não relacionava isso com uma luta propriamente, mas sim com uma manifestação de dança e de canto. Então a arte marcial da capoeira nasce no Brasil numa tentativa de resistir ao processo de escravidão. Beleza?
Outro detalhe importante e que nós temos que conversar a respeito dele é a existência no Brasil de religiões de matrizes africanas. Tá? Então vamos ver aqui. Obrigados a se converter ao catolicismo, grupos de escravos procuraram identificar suas identidades religiosas com os santos católicos, numa relação de sincretismo religioso que originou o que hoje chamamos de cultos afro-brasileiros, como o candomblé. Ao contrário do que muita gente pensa, o candomblé não é uma religião africana. O candomblé nasceu no Brasil. O candomblé é o resultado da mistura de culturas africanas, de religiões de matrizes africanas, com a religião católica aqui no Brasil. Tá? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que, como o texto falou, o escravo está proibido, a partir do momento que ele chega na colônia, de cultuar seus antigos deuses africanos. Tá? É claro que essa proibição ela era frequentemente ultrapassada, né, desrespeitada pelos próprios escravos. É claro que esses escravos também não são bobos. Então, para fora da senzala, né, nas vistas do senhor de engenho, da população branca, esses escravos continuavam cultuando a religião católica, tá, para não sofrer nenhum tipo de violência. Mas internamente, esses escravos eles vão continuar, muitos deles, cultuando em segredo suas religiões africanas. O grande exemplo está aqui nessa imagem. Tá? Essa imagem é uma foto de um peji. O peji é uma salinha interna aos terreiros de candomblé. Todos eles têm um peji. No peji estão guardados as imagens dos orixás. O orixá ele é o deus na África. Tá? Existem vários deuses africanos. As religiões africanas elas são religiões politeístas, com a existência de vários deuses. Todos os deuses africanos eles têm alguma relação com a manifestação natural, né? Uma força da natureza. Então tem um deus ligado aos mares, que seria Iemanjá, tem a deusa ligada à água doce, que seria Yansan, Ogum, né? Oxóssi, Oxalá e etc. Para não sofrer nenhum tipo de violência dos seus donos, o escravo ele criou uma forma de fugir da vigilância branca. Como? Ele misturou de forma proposital a sua religião com a religião católica. É por isso que dentro do PG, como vocês estão vendo, existem santos católicos, tá? Temos aqui exemplo, Nossa Senhora, e orixás africanos, como vocês estão vendo aqui. Tá? Essa mistura ela foi feita de forma proposital para fugir da perseguição dos católicos, beleza? E é isso que nós chamamos de candomblé. É uma religião de matriz africana misturada com religião católica. É aqui que nós vemos, pessoal, um detalhe importante. A resistência à escravidão ela não era feita apenas de forma física, ou seja, lutando, queimando senzalas e fugindo para quilômetros. A resistência à escravidão ela era muito mais complexa e poderia ser feita também de forma cultural. Tá? O escravo ele resiste à escravidão também resistindo à catequização, à conversão religiosa. Beleza? Aqui é um texto para vocês lerem depois do que é o candomblé. Uma questão interessante que a gente vai analisar é a seguinte: é o conceito de racismo estrutural. Esse conceito aqui vocês podem utilizar no futuro dentro de alguma redação que fale sobre racismo. Pessoal, o que é o conceito de racismo estrutural? É a formalização de um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais dentro de uma sociedade que frequentemente coloca um grupo social ou étnico em uma posição melhor para ter sucesso e, ao mesmo tempo, prejudica outros grupos de modo consistente e constante, causando disparidades que se desenvolvem entre os grupos ao longo de um período de tempo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que o racismo ele não é algo que existe, que surge do nada. Tá? No Brasil, principalmente, o racismo está atrelado
as estruturas sociais nas quais o nosso país, o nosso povo nasceu. O racismo no Brasil não é algo conjuntural, ou seja, não é algo que existe hoje e que não existia antes. É algo que está presente na estrutura, tanto do Estado brasileiro quanto da nossa sociedade. Tá? E o racismo está presente em diversos momentos da nossa vida. Vocês podem perceber o racismo ao sair de casa e também dentro da sua própria casa. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como o racismo, né, estrutural, está presente na estrutura da nossa sociedade. Ele está em determinadas ocasiões, algumas delas que não são nem notadas pela gente. Por exemplo, essa é a pintura, uma pintura renascentista, do mito de Hermes. Tá? Hermes é um deus grego que vocês provavelmente já conhecem. Por quê? Porque é um deus que está presente, né, sua figura está presente em várias questões ligadas à cultura pop, como, por exemplo, história em quadrinhos, filmes, séries, desenhos, etc. Tá? O Hermes ele é caracterizado por essas asas aqui nos pés. Por que o deus grego Hermes tem asas nos pés? A resposta está aqui. Ó. Hermes é o deus mensageiro na Grécia. Ele trata da comunicação entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Tá? Então, quando um homem quer mandar uma mensagem para um deus, na Grécia antiga, ele fazia esse envio através do deus Hermes. Tá? Hermes você já conhece muito bem. Vocês associam a figura dele à figura de um deus grego, de forma correta. Não é? Dá uma olhadinha nessa próxima imagem agora. Esse também é um deus, só que é um deus africano. Ele é Exu. A palavra Exu no Brasil, ela tem uma conotação negativa, vocês já sabem disso, né? No Brasil, Exu está associado ao que é ruim, tá? Ao diabo, ao mal em si. Por que isso acontece no Brasil? É claro que isso tem a ver com escravidão. Percebam, na África, Exu não é um deus ligado ao que é ruim, ao demônio. Na religião africana, nas religiões africanas, o demônio, o diabo que nós conhecemos, que deriva da religião católica cristã, não existe. Nas religiões africanas, Exu é um orixá, ou seja, um deus, que é ligado à mensagem. Ou seja, se um africano quer se comunicar com um deus africano, ele manda suas mensagens através de Exu, que é o deus mensageiro. Perceba, Exu é o Hermes da África. Na verdade, se a gente parar para pensar, as religiões africanas são mais antigas do que a religião grega. Então, o certo seria o seguinte: Hermes ser, na Grécia, o Exu africano. Tá? Perceba, nós não temos nenhum tipo de preconceito em relação à figura de Hermes, por ele ser branco, por ele ser grego, mas nós temos diversos preconceitos em relação à figura de Exu. Será que não tem a ver com o fato de Exu ser negro e africano? É claro que tem. Isso é um exemplo de o que nós chamamos de racismo estrutural na nossa sociedade. Eu trouxe outro exemplo aqui para vocês. Esse é Xangô, outro deus africano, outro orixá. Xangô, ele é conhecido por ser, lá na África e aqui também no Brasil, o deus da justiça e dos raios. Xangô, ele tem em suas mãos um machado, em algumas representações. Exu também é representado com um grande martelo. E Exu é ligado também aos raios, aqui lá na África, e também nas religiões afro-brasileiras. Por ser uma entidade africana, no Brasil, por conta da cultura cristã católica, Xangô também é ligado à figura do demônio.
Mas perceba, esse aqui vocês conhecem muito bem, é Thor. Thor é um deus nórdico, que é ligado aos trovões, é filho de Odin, né, pai dos outros deuses, e que tem como grande característica controlar os raios e trovões e também ser um herói na Marvel. A pergunta aqui é importante, é a seguinte: Xangô é um deus africano ligado aos raios. Thor é um deus nórdico ligado aos raios. Qual desses dois, no Brasil, é chamado de herói? Thor ou Xangô? Claro que é Thor. Será que o fato de Thor ser nórdico, loiro, com olhos azuis, e Xangô ser negro, africano, não tem nada a ver com o fato de nós considerarmos Xangô uma entidade demoníaca e Thor uma entidade heróica? Fica evidente que sim, né, pessoal? Vamos passar aqui. Mais uma questão. Uma questão da PUC 2018. Essa imagem vocês já viram numa aula minha, não foi? Eu mostrei essa imagem aqui para dar um exemplo daquela categoria de escravos que se chamava na época de escravos domésticos, tá? É o escravo que vive dentro da casa grande. Nós temos aqui o senhor de engenho, sua esposa e os escravos domésticos em sua casa. O nome dessa obra é Jantar, é uma obra de Jean-Baptiste Debré. Esse artista ele é muito conhecido no Brasil, porque ele veio para cá quando Dom João, rei de Portugal, veio para o Brasil em 1808. Debré vem para cá também e Debré ele acaba pintando muito do cotidiano brasileiro. A gente vai discutir um pouco mais sobre Debré e sua arte no futuro, tá? Então tá aqui, ó. A sociedade patriarcal brasileira, retratada na imagem, tem como características, como aqui. Letra A. A mobilidade social presente nas regiões açucareira e mineradora, em que os escravos poderiam receber ou comprar sua liberdade e serem aceitos pelo status quo, desde que estabelecidos como proprietários de terra ou de negócios. Isso aqui tá falso, tá? Todo mundo sabe. O escravo, na cultura brasileira, ele era tido como um ser inferior. E é claro que ele não vai estar em momento nenhum da nossa história colonial e imperial em patamar de igualdade com a população branca. Isso é falso. Letra B. A herança cultural portuguesa e muçulmana, presenciada no âmbito privado e não no público, em que o patriarca era o chefe da família, visto que na Península Ibérica já havia sido domínio mouro. Essa relação do patriarcalismo existente no Brasil não é derivada propriamente da cultura muçulmana, tá? É sim ligada ao patriarcalismo da cultura portuguesa e europeia, beleza? Falso também. O controle de grandes fazendeiros sobre suas terras e regiões vizinhas, mais tarde observado também, deixa eu voltar aqui rapidinho, tá, pessoal? Letra C, novamente. O controle dos grandes fazendeiros sobre suas terras e regiões vizinhas, mais tarde observado também no colonialismo, modelo político combatido após a proclamação da República. Até a vírgula, essa alternativa estava correta. O erro dela está aqui, ó. Esse modelo patriarcal de controle da população branca e rica em relação à própria sociedade, ele é um modelo que vai continuar existindo no Brasil até hoje. Tá? Então, durante o período republicano, vocês já viram isso na escola. Existia no Brasil um governo que nós chamamos de República Velha ou República Oligárquica.
A palavra oligarquia quer dizer governo da elite, ou seja, durante o período republicano, da República Velha, que vai de 1889, quando a República é proclamada, até 1930, antes do golpe de Getúlio Vargas, esse momento histórico que nós chamamos de República Velha, também conhecido como República do Café com Leite, era aquele momento onde os coronéis mandavam no Brasil. Tá? Então, essa alternativa está falsa. Durante a República Velha, a elite continuava mandando na política brasileira e na sociedade brasileira, a elite branca. Tá? Letra D. A extensão do poder do senhor de engenho não somente sobre sua propriedade e empregados, mas também sobre sua família e região ao redor de suas terras. Essa é a alternativa correta. A gente viu na aula passada que o senhor de engenho ele era tido como um representante da nobreza da terra, ou seja, ele é dono de escravos e dono de terras. Por isso ele é conhecido como nobre da terra, apesar de não ter nenhum título de nobreza. A gente viu isso na aula passada. Não é? Então, esse senhor de engenho, ele não controlava apenas a economia da sua região, ele também controlava a política e a própria sociedade em torno dele. Ele é uma figura central, né? Por ser branco, por ser homem e por ser da elite. Beleza? Então, nós vamos passar aqui para a próxima questão. A cena ilustrada na imagem pode ser relacionada corretamente a... Vocês estão vendo aqui escravos, né? Alguns deles com pertences na cabeça, são objetos, na verdade são mercadorias. Esse rapaz aqui está com galinha segurando na mão. O que é que essa figura representa? É o que a questão quer saber. A cena ilustrada na imagem pode ser relacionada corretamente a... Deixa eu pegar aqui a seta. Letra A. Rivalidade existente entre escravos pretos e pardos, uma vez que apenas os segundos tinham acesso a esse tipo de trabalho livre. Isso é falso, tá? A gente viu na aula passada que existiam várias modalidades, né? Vários tipos de escravos no Brasil. Dentre eles existia o escravo de ganho e também o escravo de aluguel. Tá? O que é o escravo de ganho? O escravo de ganho é um tipo de escravo que, ao contrário dos outros, ele trabalha e ganha uma pequena porcentagem do lucro do seu trabalho. Tá? Então ele pode ser um engraxate, ele pode ser um artesão, ele pode ser um vendedor. Ele vende sua mercadoria ou seu trabalho e em troca recebe, né, dinheiro. Esse dinheiro é dividido, claro, de forma totalmente desproporcional com o seu dono. O dono ficaria com 90%, 95% do lucro e o escravo ficaria com uma porcentagem bem baixa. Tá? Esse é o chamado escravo de ganho. Então, a letra A está falsa. Letra B. A existência do trabalho livre e assalariado para os escravos. Isso aqui já está falso, né, pessoal? Se o cara é escravo, ele não é livre e nem ganha salário. O escravo de ganho, ele continua sendo escravo, ou seja, ele não é livre. Tá? Você já pode cortar essa questão e pular para a próxima. Letra C. Reserva dessa atividade apenas para homens, o que é falso. Na própria imagem vocês estão vendo uma mulher aqui, que também poderia ser uma escrava de ganho. Tá? Então, falso também. Quando você conhece bem o assunto, pessoal, você pode ir fazendo isso que eu estou fazendo, cortando já no começo da alternativa, para ganhar tempo, tá? Letra D. Predominância do trabalho do escravo urbano sobre o escravo rural. Isso também é falso, tá? Pare para pensar. Existiam mais escravos no mundo rural ou no mundo urbano? Eu disse para vocês na aula passada que 2/3 dos escravos que vinham para o Brasil iam para a lavoura de cana-de-açúcar e depois a lavoura de café. Tá? Então isso é falso. Existiam mais escravos no campo do que nas cidades. Letra E. Falso também, né? Vou colocar aqui. Letra E. Oportunidade para a reunião de um pequeno pecúlio. Pecúlio quer dizer lucro, por parte dos escravos, com o qual
poderiam até comprar sua alforria depois de muitos anos de trabalho compulsório, ou seja, trabalho escravo obrigatório, né? Então isso é verdade. Você acabou de discutir isso daqui. O escravo de ganho, ele era um escravo que poderia trabalhar e ganhar uma pequena porcentagem do lucro do seu trabalho. Esse lucro ele poderia guardar, claro que como era pouco, ele tinha que guardar muito desse lucro para poder comprar no futuro sua alforria. Tá? Então essa é a alternativa correta. Vamos para a próxima. O Quilombo dos Palmares, também é uma questão de Enem, tá? O Quilombo dos Palmares se transformou em um importante fato histórico através do qual, atualmente, o movimento negro brasileiro busca manter viva a memória da resistência dos africanos escravizados contra a exploração vivenciada durante toda a história da ocupação do território, tá ficando troncho, chamado de Brasil. Tá? Sobre os fatos relacionados ao Quilombo dos Palmares, indica a alternativa abaixo que está incorreta, então ele quer a errada. Tá? Antes da questão, vamos discutir aqui de forma mais sucinta o que foi o Quilombo dos Palmares e qual é a grande importância dele para a cultura brasileira e principalmente para o movimento negro no Brasil. Aqui eu trouxe para vocês a citação de um padre chamado Pero Rodrigues. Tá? Esse padre escreveu uma carta para o governador de Pernambuco no dia 1 de maio de 1597, ou seja, ainda aí no começo do período colonial brasileiro. Tá? Então passaram-se 95 anos desde a chegada dos portugueses no nosso território e já tem gente, um padre, falando sobre a existência de um quilombo no interior de Pernambuco. Veja o que esse padre falou. Os primeiros inimigos dos portugueses que estão em Pernambuco são os negros da Guiné, levantados, que estão em algumas serras, donde vêm a fazer assaltos e dar trabalho. E podem vir tempo que se atrevam a cometer e destruir fazendas, como fazem os seus parentes na ilha de São Tomé. Querendo ou não, de forma inconsciente, esse camarada aqui, o Pero Rodrigues, ele previu o futuro. Né? De fato, o Quilombo dos Palmares ele vai patrocinar diversas destruições de fazendas e de senzalas aqui em Pernambuco. Tá? Vamos ver como é que esse quilombo estava organizado e onde é que ele estava localizado aqui no Nordeste. Esse é um dos mapas mais antigos da capitania de Pernambuco. Temos aqui, ó, é um mapa feito ainda no período holandês, aquele momento ali da história em que nossa capitania, a capitania de Pernambuco, ela foi dominada durante 24 anos pelos holandeses. Tá? Então foi feita em 1642. E, sendo um dos primeiros mapas da história de Pernambuco, vocês já podem ver aqui, né, localizado bem no interior da nossa capitania, a existência de um quilombo. Vocês estão vendo a representação de homens negros trabalhando na construção de uma torre de vigia. Essa é uma imagem, né, uma gravura que tenta representar como era a vida dentro de um quilombo. Vamos lembrar que existiam vários quilombos no Brasil, tá? Mas o principal e o maior deles é o Quilombo dos Palmares, que existia aqui em Pernambuco, mais especificamente na região de Alagoas, já que Alagoas, naquela época, fazia parte do território pernambucano. Veja que é uma vida bem simples, tá? É uma vida que mistura aspectos culturais africanos e também aspectos culturais indígenas, já que dentro dos quilombos não viviam só negros. Tá? Claro que eles eram a maioria, mas também viviam índios, que perderam suas casas, suas aldeias, e algumas populações brancas pobres também viviam dentro do quilombo. Tá? O Quilombo dos Palmares ganhou esse nome porque a região onde ele está localizado, a região da Serra da Barriga, em Alagoas, era uma região onde existia muitas palmeiras. E a palmeira é uma planta que servia para construir, né, os mocambos. O que é um mocambo?
Mocambo é essa casa que vocês estão vendo. É uma casa simples, coberta de folhas de palmeira. Tá? Daí vem Quilombo dos Palmares. Aqui está localizado, é um mapa de o que seria o chamado Quilombo dos Palmares. A primeira questão importante para ser notada é a seguinte: o Quilombo dos Palmares, na verdade, era uma grande região onde existiam vários outros quilombos. Naquela época, os quilombos eram chamados de mocambos. Mocambo é uma casa, como mostrei para vocês. Né? Mocambo é uma casa simples. A palavra mocambo também denominava um conjunto de moradias simples. Certo? Então vocês estão vendo aqui, ó, essa região toda é o que nós chamamos de o Grande Quilombo dos Palmares. Dentro dela nós temos vários mocambos, vários pequenos quilombos. Tá? Os dois quilombos principais da aldeia dos Palmares, do Quilombo dos Palmares, era, em ordem de importância, o Quilombo do Macaco, que era a capital do Quilombo, tá? Porque era onde morava o rei do Quilombo, e o Quilombo de Zumbi, que era o Quilombo do líder que vai lutar contra a resistência, né? A invasão portuguesa e holandesa dentro do Quilombo. Tá? Localização do Quilombo, Serra da Barriga. Né? O Quilombo ele fica num lugar muito afastado. O Quilombo dos Palmares ficava a cerca de 100 quilômetros do litoral, ou seja, bem para o interior mesmo. E o Quilombo ele existe principalmente porque ele é protegido pela Serra da Barriga e pela vegetação ao entorno da serra. Então é uma proteção natural para as populações que fugiam para lá. Era, na verdade, uma confederação de quilombos chefiado por um líder, né, que ficava lá na sede, na capital, no Quilombo, no Mocambo dos Macacos. Este misturava as atribuições religiosas, militares e políticas. Tá? Então, o chefe do Quilombo ele é um chefe militar, religioso e político também. No ano de 1670, este Quilombo, o Quilombo dos Palmares, já abrigava em torno de 30 mil escravos. Tá? É bom lembrar o seguinte: o Quilombo dos Palmares ele nasceu bem pequeno. Com o passar do tempo e com algumas mudanças políticas que ocorreram aqui na capitania de Pernambuco, esse quilombo vai crescer muito. Então, por exemplo, quando os holandeses invadem Pernambuco, essa invasão holandesa, que ocorre em 1630, ela vai gerar um crescimento muito grande no Quilombo dos Palmares, porque durante as guerras de invasão, muitos escravos vão fugir das senzalas diretamente para o Quilombo dos Palmares. Tá? Outro fato que gerou o crescimento do Quilombo foi uma grande epidemia. Olha aí, ó, estamos em um momento de pandemia global. Estamos estudando também uma epidemia que ocorreu em Pernambuco, uma epidemia de varíola, né, que ocorreu em Pernambuco e fez também o Quilombo dos Palmares crescer, porque os escravos vão fugir, né, com medo dessa doença diretamente para o Quilombo dos Palmares. Tá? Acontece o seguinte, pessoal, vou botar aqui para vocês darem uma olhada. Saiu aqui da imagem. Como eu falei para vocês, o Quilombo dos Palmares ele tinha sua sede, a sua capital no Mocambo dos Macacos. Por quê? Porque era no Mocambo dos Macacos onde morava o rei do Quilombo. Nessa época, na época em que o Quilombo ele começou a ser destruído, quem governava o Quilombo dos Macacos, quem governava o Quilombo dos Palmares como um todo, era um chefe chamado Gangazumba. Gangazumba significa senhor grande, ou senhor da guerra. Gangazumba já era um senhor de idade, era o rei do Quilombo dos Palmares e morava no Mocambo dos Macacos. Acontece o seguinte, pessoal. No ano de 1678, depois de algumas invasões no Quilombo dos Palmares, o governador de Pernambuco na época, um cara chamado Aires de Souza Brito, ele envia uma expedição para o Quilombo dos Palmares e essa expedição ela consegue, na verdade, capturar algumas pessoas do Quilombo. Dentre essas pessoas estavam alguns familiares do rei do Quilombo, algumas sobrinhas, algumas irmãs de Gangazumba.
Quando essa população é capturada, Gangazumba recebe o convite do governador de Pernambuco para ir para Recife, para a capital de Pernambuco, para uma grande reunião. Tá? E Gangazumba vai, com todo o seu séquito, né? Com toda a sua companhia. Durante essa conversa, ficou estabelecido um tratado de paz. Por esse tratado de paz, Gangazumba e parte dos quilombolas ficaria livre e poderia viver livremente na capital de Pernambuco. Só que tem um detalhe importante, é o seguinte: o acordo dizia que todos os escravos, todos os quilombolas que nasceram no quilombo poderiam ficar livres com Gangazumba. Já os escravos que fugiram das suas senzalas, o restante das vilas de Pernambuco, para o quilombo, esses deveriam ser entregues à autoridade real e recolocados para as suas senzalas, para os seus engenhos. Tá? Essa era uma das únicas medidas que poderiam ser tomadas depois da assinatura do acordo de paz. Gangazumba aceitou o acordo, tá? Ficou livre com quase 800 escravos junto com ele, beleza? Detalhe importante aqui é o seguinte: um dos chefes dos quilombos, que era Zumbi, tá? Chefe do Mucambo de Zumbi, ele não aceitou esse tratado. Ele considerava que tanto os negros que nasceram no quilombo, quanto os que fugiram para o quilombo, fugiram para lá da humilhação que os brancos faziam contra eles. Por isso Zumbi, ele vai dizer, ele vai afirmar que ele não vai desistir de nenhum negro. Ele vai lutar, resistir à invasão branca até o fim. Tá? E é isso que ele faz. Zumbi não aceita o tratado, continua dentro do quilombo, resistindo à invasão portuguesa. É por isso que Zumbi é tido como um dos líderes do movimento negro no Brasil, um herói da população negra. Tá? Acontece o seguinte, pessoal: em 1695, um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho, que está assinalado aqui para vocês, ele junta uma tropa a mando do governador de Pernambuco, um cara chamado, deixa eu lembrar o nome do governador na época, Caetano de Melo Castro. Ele envia esse bandeirante para o quilombo dos Palmares, e esse bandeirante ele consegue capturar Zumbi. Né? Antes de capturar Zumbi, na verdade, Zumbi morre. Então, o Zumbi morrendo em 1695 vai deixar o seu quilombo fragmentado, fraco. Por conta disso, em 1710, o quilombo dos Palmares desaparece da Serra da Barriga. Beleza? Vamos voltar para a questão. Então, ele quer a incorreta, não é isso? Letra A. Em 1694, sob a liderança do bandeirante paulista Domingos Jorge Velho, que era mameluco. Vocês sabem o que é mameluco? Mameluco era o nome dado à mistura entre branco e índio no Brasil. Então, Domingos Jorge Velho era metade índio. Ele era metade tapuia. Na verdade, a maioria dos bandeirantes, eles tinham uma relação com a etnia indígena. Por isso eles conheciam tanto a mata, por isso eles trabalhavam tão bem, capturando os próprios índios e escravizando essas populações. Então, em 1695, sob a liderança do bandeirante paulista Domingos Jorge Velho, as forças oficiais começaram a impor a desarticulação de Palmares. Tá correto. Por isso a gente não vai assinalar. Ele quer a incorreta. Letra B. A prosperidade e a capacidade de organização desse imenso quilombo representaram uma série de ameaças para a ordem escravocrata vigente. Não por acaso, vários governadores que controlavam a região organizaram expedições que tinham como objetivo estabelecer a destruição definitiva de Palmares. Está totalmente correto, né, pessoal? Pare para pensar o seguinte: se coloque na situação de um homem branco, né, de um senhor de engenho, em Pernambuco, na década de 1670.
E você ouve histórias de que no interior da capitania, bem próximo a você, existe uma vila, um grande quilombo, uma grande comunidade, um grande reino de 30 mil escravos negros que fugiram das senzalas. Esses escravos eles estão atacando algumas cidades, eles fazem comércio com algumas vilas, eles trocam comida por armas de fogo e por pólvora. É claro que você está com medo de um dia esses escravos se voltarem contra você. Na verdade, pessoal, para muitos historiadores, esse era um dos grandes objetivos secretos de Zumbi. Alguns historiadores afirmam que Zumbi tinha um plano de juntar esse grande exército quilombola e atacar, né, e comandar as cidades brancas, né, as vilas de Pernambuco. Beleza? Então está correto, a gente não vai assinalar. Letra C. Instalado na Serra da Barriga, atual região de Alagoas, Palmares se transformou em uma espécie de confederação que abrigava vários quilombos que existiam naquela localidade. Totalmente correto, né? Letra D. Então a gente não vai assinalar. Pelo Acordo de Recife, tá? É aquele acordo ali de 1678, assinado pelo governador de Pernambuco e Gangazumba, rei de Palmares. O governo pernambucano reconhecia a liberdade de todos os negros nascidos em Palmares e concedia a utilização dos terrenos localizados na região norte de Alagoas, verdade, é a região que nós chamamos de Sirinhaém, onde Gangazumba iria morar depois da liberdade que ele ganhou, em troca da promessa que o quilombo não recebesse mais nenhum escravo fugitivo. Está totalmente correto, né? Então a gente não vai assinalar. Por fim, letra E. O governador de Pernambuco, Ari Souza e Castro, e Zumbi, aqui está o erro da alternativa, importante líder palmarino, assinaram o chamado Acordo de 1678, o chamado Acordo de Recife. Está falso, né, pessoal? Por que está falso? Porque quem assinou esse acordo foi Gangazumba, o rei do quilombo. O Zumbi, ele era um general quilombola que se torna líder do quilombo depois que Gangazumba morre, tá? E Zumbi vai continuar resistindo ao ataque branco. O Zumbi ele não vai assinar o acordo, ele vai se negar a obedecer o acordo. Beleza? Então tá aí, pessoal. A gente vai fechar por aqui o vídeo. Na nossa próxima aula a gente vai começar a discutir o declínio do período colonial brasileiro e o momento em que o Brasil começa a caminhar em direção à sua independência e a transformação do Brasil em um reino unido a Portugal e depois em um reino independente de Portugal. Beleza? Até lá, pessoal. Obrigado pela atenção.